de encontros, e que aqueles encontros eram improváveis. Eu comecei a perceber isso com algumas pessoas que me seguiam, que interagiam comigo, e eu falei, gente, isso aqui é uma coisa fantástica, é uma oportunidade que eu tenho de trocar uma ideia, de ressuscitar a praça grega, né, onde a filosofia nasceu, Ágora, e transformar esse espaço num espaço dialético, de troca. Mas eu preciso ser eu. Aí eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu tinha um perfil fake que era do meu cachorro, Lucão. E esse Luca nunca teve papa na língua. E ele era, olha como eu estou falando, parece até doentio, né? Era eu e eu estou falando ele era. Ele era um cara engraçado, ele contava ele contava história, ele debochava. Então, eu comecei a perceber que o Luca era um pouco, o perfil do Luca era um pouco do que podia ser o meu também, que não era problema. Porque eu sempre fui assim. Eu precisava ser para as pessoas como eu sou para os meus amigos, como eu sou para as pessoas que me rodeiam. E aos poucos eu fui me encorajando e tudo começou o seguinte: um dia eu fiz um post do Luca sem perceber no meu Twitter. E ali eu vi que a máscara caiu para mim mesmo. Eu falei, chega, vamos fazer a coisa como tem que ser, com leveza. E eu encontrei esse meio termo, né, que é essa possibilidade de falar sério com as pessoas. Tudo começou com aquelas histórias que eu criava. Quem não me segue no Instagram, eu tinha uma mania de criar umas histórias de vida real com os cachorrinhos, com os bichos, né? E criavam uns nomes estranhos, umas histórias estranhas, e isso dava muita audiência. Então eu tinha post meu desses bichinhos aí, que dava, naqueles analíticos que a gente vê particularmente, 6, 7 milhões. E aí, de repente, eu comecei a perceber que os textos em que eu procuro colocar alguma coisa de mais substanciosa para a reflexão das pessoas, para o crescimento pessoal de cada um de nós, começaram a ter a mesma repercussão. E chegou um momento em que os textos começaram a repercutir mais do que as brincadeiras. Então eu comecei a perceber que deu certo, porque muita gente veio me seguir por causa do humor e acabou ficando depois porque achou que o ambiente era bacana e não era só piada e tinha outras coisas também. Então hoje eu compreendo como uma grande responsabilidade. Eu sou o líder religioso mais seguido do mundo, eu tenho juntando todas as minhas redes, dá quase 40 milhões de pessoas, então é uma responsabilidade muito grande, né? E que eu procuro usar da melhor forma, sendo eu mesmo, fazendo de um jeito que eu possa me encontrar com as pessoas e estabelecer vínculos. Pablo, posso fazer uma pergunta para o padre? Padre, boa noite. Eu queria te fazer uma pergunta. Te sigo também há muito tempo e me chama muito a atenção os teus braços abertos. Eu me lembro de uma foto que você colocou com uma travesti que foi parar na imprensa. Quer dizer, muito aberto a todas e todos. E isso me chama muito a atenção. Como o João Pedro colocou aqui de maneira brilhante e você completou, você é um fenômeno também das redes sociais. E como um fenômeno de redes sociais, sempre muito atento ao que acontece. A gente vive hoje a cultura do cancelamento. A gente vive hoje um programa que é o Big Brother Brasil, que tem uma participante que é a Carol Conká. Certamente você acompanha o que está acontecendo aqui fora, que ela não tem dimensão. Gostaria de saber, como advisor, se você pudesse dar um conselho para ela quando ela saísse de lá, ou ter uma conversa, o que você falaria com ela? E mais do que isso, como é que você enxerga a cultura do cancelamento? Que você falou várias coisas aqui que me lembraram automaticamente a cultura do cancelamento, que é essa questão de anular o outro, de não ouvir o outro, de não ouvir o contraditório, de não estar aberto, de não servir. Então, essa é a minha contribuição, queria te ouvir. Ô, Mark, muito obrigado pelo carinho. Eu acredito que a cultura do cancelamento, ela corresponde um pouco à Santa Inquisição, aqueles processos de condenação pública, em que alguém era exposto publicamente para poder expiar os pecados que cometeu e, de alguma forma, saciar a sede de ódio que a população, que a multidão sempre tem. A multidão sempre se encoraja para gritar
e condenar. A gente vê isso na própria história de Jesus. 2 dias antes ele estava sendo cortejado, recebido com festas, com cortejos, e algumas horas depois ele estava sendo condenado pela mesma multidão que o recebeu. A cultura do cancelamento é muito perigosa, porque pode reificar a pessoa e não dar a ela a oportunidade de se refazer. Por outro lado, toda vez que nós assumimos um comportamento público, sobretudo nos dias de hoje, as consequências não costumam ser como eram no passado. Porque antigamente, Mark, a gente falava assim, olha, gente, eu gostaria de colocar uma pedra sobre esse assunto. E era possível colocar uma pedra sobre esse assunto. Era só ninguém mais tocar naquilo, e a gente ainda tinha uma expressão, né? O jornal de hoje enrola o peixe amanhã. Tá certo, os jornais iam e acabavam mesmo. Somente se alguém quisesse republicar novamente aquilo um dia. Hoje não. Hoje os comportamentos são definitivamente registrados. Então fica muito mais difícil receber um indulto público. Olha, eu não gostaria de estar na pele de quem vai precisar conversar com ela. Porque, num primeiro momento, essa menina vai precisar ser muito acolhida, porque é muito grave o que pode acontecer com ela do ponto de vista de autorrejeição. Porque uma coisa é a rejeição dos outros, né? Outra coisa é ela se autorrejeitar e passar a ter uma lida muito difícil com ela, diante de tudo que ela vai perder, diante de tudo que ela perceberá que repercutiu aqui fora. Muito obrigado. Imagina. Ô Pablo, eu queria a sua ajuda para fazer uma pergunta. Fábio, eu estava conversando muito com o Pablo, que eu estou iniciando meus estudos bíblicos, e a gente estava ele estava me elucidando sobre um tema, sobre a graça, né? Porque a salvação é pela graça, não pelos nossos atos, né? Porque nós não merecemos, o sangue de Jesus que nos salva. E aí o Pablo estava me explicando um pouco mais sobre isso, né? Porque eu gosto muito de entender o contexto histórico do que foi falado. E ele estava me explicando que a gente não pode levar em consideração. Você pode explicar melhor para não falar besteira? Porque a nossa conversa que a gente teve antes de ontem ou ontem, não lembro mais, já que a gente fica tanto tempo no Clubhouse que eu não sei mais que dia é hoje. Posso. O JP da Hotmart tá aí. O JP, tem carta branca para entrar e falar a hora que você quiser. Já estou te colocando como speaker. Seja bem-vindo, os que eu forem notando aí. Padre, primeiro é impressionante te ver aqui com esse tempo de qualidade, essa simplicidade. E como você cresceu, né? Em 5 horas, estava com 1.200 seguidores, o homem está com 6,6. Quem está aqui nessa sala, faz favor de seguir o Fábio Melo. Sério? Já fui para isso? Já, amigo. Você está na sala mais badalada do planeta Terra. A gente está com 5 mil pessoas aqui. Esse só é o limite, de eu falar né? aqui agora, você já ganhou 200. É o seguinte, gente. Obrigado, Pablo. Obrigado. Alguém que é evangélico aí que tem que seguir para o seu pastor ver, e aí você começar a promover a liberdade. Você falar, eu sigo o padre mesmo, as ideias dele é boa, e pronto, acabou. Olha lá, já subiu, já vai bater 7 mil agora. Faz favor, todo mundo agora de tirar um print, porque esse print é histórico. Pablo Marçal do lado do Fábio de Mello, do Tico Santa Cruz, da Bela Falcone, André Fernandes, o João Pedro, essa galera aqui, ó, Cacá Diniz, Paulo Vieira, tanta gente cabulosa numa sala. Às vezes, se a gente criasse um tema para falar, talvez essas pessoas não se conectariam, mas a gente veio falar de como crescer no Clubhouse, mas na verdade a gente está ouvindo uma lição aqui do Fábio de Mello, é como crescer na alma, né? O que o João está querendo perguntar, Fábio, é sobre a diferença de salvação e reino. E essa é uma grande confusão das religiões. As religiões gostam de puxar a sardinha para elas mesmas, né? E aí cria uma confusão e tira essa simplicidade da palavra. E com todo respeito a todas as religiões, que são mais de 6 mil, né, que sim, usam a Bíblia como base, a grande verdade é que quase todas não sabem a diferença de salvação e reino. Jesus, ele não ficava pregando a graça, né? Quem falava muito sobre a graça era o apóstolo Paulo, e é 100% validado, a escritura, né? É inspirada por Deus, está tudo certo. Só que a grande verdade é que Jesus pregava o reino, e as pessoas não percebem isso, né? Ele falava o tempo inteiro, é chegado o reino dos céus, né? E a salvação, ela é o desvio de rota, né, das pessoas que lá em Romanos fala, todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. A salvação que é através do acesso ao sangue, ela é definida para tirar um desvio de rota do inferno, é uma fase 1, né?
A fase 2 é o reino, e eu vejo que poucas pessoas têm compreensão disso. Se você, com esse tempo de qualidade que você dedicou, e vamos pagar o padre aí, já está com 7.300, não vamos deixar ele sair da sala sem 10 mil seguidores. A gente está te pagando, viu, padre, para você elucidar todos esses fatos. Essa experiência de troca aqui vale mais que muitas coisas. Então, se o senhor puder falar sobre a diferença da salvação e o reino na sua ótica, uma coisa é galardão, outra coisa é desvio, de rota do inferno, né? Eu sei que muita gente prega o evangelho vendendo o inferno, que aí 98% das pessoas no mundo são medrosas, e aí é mais fácil vender o inferno, é mais fácil vender a culpa, a condenação, e as pessoas simplesmente vão ficar... elas vão seguir esse evangelho, até que o Tico Santa Cruz fez a pergunta para você, né? Essa consciência cristã no inconsciente coletivo, ela está muito ligada a usar os medos das pessoas para que elas se aproximem de Deus para não ir para o inferno, mas elas esquecem do maior bônus da criação, né? Que é reinar com Cristo. Se puder explicar isso, vai ser surreal, eu não sei se você conhece a Gabriela Rocha, ela cantou na nossa sala ontem, e depois que ela cantou, a gente não conseguiu falar mais nada, só encerramos ali, fomos tomados pelo poder do Espírito, e depois eu já vou te adiantando aí. Vamos fazer uma antecipação aqui, todo mundo, ó. O padre Fábio de Mello vai cantar para nós aqui, vai adorar o Senhor. Aposentado. Opa! Aí o pau vai quebrar. Vamos falar dessa questão de salvação e reino, que aqui tem grandes empreendedores e às vezes eles não sabem, ô padre, para que serve esse tanto de dinheiro que eles produzem, às vezes é sobre o reino, o que Jesus naquela subida do jumentinho ali, ele estava falando que o reino dele não era aquele, mas era do céu, né? Era o próximo que estava descendo sobre a terra. Se puder falar sobre isso, por favor. Pablo, só eu gostaria que talvez fosse, se o padre Fábio pudesse fazer uma introdução sobre a percepção dele, já que vai falar sobre esse tema de salvação e reino, de qual é a percepção dele sobre os conceitos de céu e inferno, que eu vejo que hoje isso é um grande dilema e até um pouco desacreditado sobre essa questão da existência de um céu e de um inferno. Qual é a percepção e como isso se relaciona com essa questão de salvação e reino? Obrigado. Com você, Fábio de Mello. Pois bem, Jacó, eu fui professor de escatologia e um dos maiores limites que eu tinha como professor na universidade era tratar justamente as escatologias, as realidades últimas, né? Céu, inferno e purgatório, que são conceitos para nos ajudar a tentar entender a eternidade. Por que existe um limite? Porque toda vez que eu falo da eternidade, eu falo a partir de categorias térreas. Então, já existe uma incompatibilidade entre a linguagem e aquilo que eu preciso dizer. Nós temos na literatura um pastor protestante muito sábio, Moltmann, que conseguiu resolver o conflito. E para mim foi uma definição, uma das mais inteligentes uma das mais razoáveis que eu pude ter contato como acadêmico. Ele dizia o seguinte: sobre essas realidades não podemos dizer. O que nós podemos é esperar. Então ele introduz na escatologia o conceito de esperança operante, que é aquela espera que nós podemos viver fazendo alguma coisa enquanto esperamos. Então alguém me pergunta assim: padre, como é o céu? Não sei, meu amor, porque se eu for usar de linguagem térrea, humana, o que é céu para mim, para você pode ser um inferno. Que eu vou descrever o céu para você a partir dos meus gostos pessoais. Então, de repente, a gente escuta assim: o céu é uma liturgia eterna. Você já imaginou quem não gosta de missa? Que horror! Uma missa que não termina? Deus me livre, isso para mim é um inferno, a pessoa poderia dizer. Não, eu imagino o céu com um show que nunca termina de bossa nova. Meu Deus, eu prefiro a morte. Então, por aí vai. A linguagem humana, ela é sempre muito limitada para poder falar do que é eterno. Mas a partir do momento que você começa a esperar
e não querer definir, aí então você está num contexto muito inteligente. Você continua tendo fé, mas é uma fé de espera. Como é o céu? Não sei, eu espero por ele. Mas como é que você espera? Construindo-o. Eu tenho já as características do céu, que foram amplamente expostas por São Paulo, num dos seus escritos, num dos mais bonitos, quando ele diz quais são os frutos do Espírito em nós. Os frutos do Espírito, e ele começa a elencar. A temperança, a bondade, os frutos da carne numa oposição, claro, é até perigoso um pouco esse dualismo, mas só para entender quando é que nós causamos inferno na nossa vida. Quando nós buscamos excessivamente os frutos da carne, quando nós nos limitamos aos frutos da carne, quando nós só obedecemos às fomes do corpo. Mas nós construímos o céu quando a gente começa a entender as fomes da alma, que é aquilo que me torna nobre, é o pensamento elevado, é a postura elevada, é a humildade, é a simplicidade. E por aí você vai buscando os frutos do Espírito. Ô, Fábio, lá, quando o João vai fazer uma descrição terrena daquilo que ele viu no céu, né? Ele não consegue encontrar. É tão verdade isso que você está falando que João, quando ele vai fazer as representações, ele fala, não, é um leão que tem 7 cabeças. E aí você fala, mas a gente nunca viu isso. Ele estava tentando representar, porque ele viu coisas absurdas, das quais ele nunca viu, nunca encontrou na Terra. Justamente. Então, inclusive, um dos textos mais esclarecedores de como João compreende as realidades escatológicas é o Apocalipse, que você não pode fazer uma leitura literal do texto. Aquilo ali é sempre referência a uma realidade que ele precisa descrever sem, ao mesmo tempo, identificar. A linguagem apocalíptica, ela sugere muito mais do que define. O problema é que nós somos ocidentais. Nós, ocidentais, queremos tratar a fé com os mecanismos da razão o tempo todo. Nós somos muito cartesianos. E é lamentável que esse excesso de cartesianismo em nós nos prive de compreender a dimensão imaterial da fé. Aí eu já entro na questão do reino. Pedro teve essa dificuldade. Jesus falava o reino, o reino, o reino, o reino. Quem dos discípulos entendeu que o reino não seria a derrocada do Império Romano? Nenhum. Tanto é que Jesus morreu sozinho. Tanto é que eles correram todos. Os acontecimentos pós-Calvário são frustrantes para nós cristãos de pensar, meu Deus, aquele povo correu tudo. Não ficou ninguém, cara, só João. João lá com a mãe de Jesus, a outra mulher que possivelmente pudesse ser Madalena, uma das discípulas mais importantes de Jesus, mas não ficou ninguém. Por quê? A compreensão deles era de uma escatologia meramente histórica, uma salvação que seria, este homem vai nos salvar dos poderes do Império Romano, vai nos retirar da escravidão, vai nos devolver a nossa terra, vai nos devolver a nossa cidade, nós que éramos o resto de Israel, finalmente seremos honrados. Então, eles tinham uma compreensão escatológica extremamente histórica, reduzida a um contexto histórico. Tanto é que Jesus tentou falar para eles o tempo todo. Quando Pedro desembainha a espada e corta a orelha de Malco, ele fala, Pedro, guarda essa espada, porque a batalha que nós precisamos travar não é essa, meu amigo, é outra. Depois que Jesus morreu, quando eles voltaram a pescar, eles estavam todos desiludidos. Vocês acham que se eles não estivessem desiludidos, eles voltariam a pescar? Claro que não. Eles teriam ido evangelizar. Eles teriam estado no Calvário, eles teriam assumido todas as consequências, alguns teriam sido mortos naquele mesmo dia, mas não. Eles fugiram porque a compreensão que eles tinham do reino era um reino militar. Padre, então você me trouxe um insight aqui, porque então seria a salvação, a gente ter consciência, a consciência seria a salvação, e o reino seria a morte.
Jesus prometeria a morte a nós. Então, mas deixa eu continuar. Esse reino que eles queriam seria o reino militar. Mas Jesus estava falando para eles que, a partir daquele momento, eles seriam embaixadores de um reino espiritual que transformaria a mentalidade das pessoas. E transformando a mentalidade das pessoas, o reino que ele tanto queria começaria a se estabelecer. Então, naquele momento, o reino poderia representar morte, porque estavam compreendendo como um reino militar, civil, mas eles também poderiam interpretar como um reino escatológico, com uma dimensão histórica, claro, porque nós estamos situados no tempo, mas o que Deus espera de nós é a construção do reino espiritual, que é esse que nos salva. E aí também existem as duas dimensões da salvação, uma dimensão salvífica histórica e uma dimensão escatológica. A minha salvação escatológica diz respeito ao meu pós-morte. Eu espero entrar nessa eternidade que eu não sei descrever. Como será, padre? Não sei, nunca morri. Padre, Oi. tem uma passagem em Lucas que alguém pergunta assim, quando alguém falar que o reino está ali ou aqui, o reino não está nesses lugares. A verdade é que o reino está em vós, né? Em vós. E ali, na ressurreição, o reino já começa a ser estabelecido, é onde a gente pode ter essa tara de querer ter a mesma visão que você acabou de falar dos discípulos de Jesus, né? Judas Iscariotes, ele tinha essa mesma coisa, ele queria a revolução, né? Ô Pablo, olha que coisa linda. Quando foi que os discípulos acreditaram na ressurreição? Quando Madalena contou para eles? Não. Eles voltaram a pescar, continuaram desiludidos mesmo após a notícia da ressurreição. Só as mulheres acreditavam, só as mulheres quiseram voltar à missão. Eles não, os bonitões da bola, eles falaram, vamos voltar à nossa vida antiga, vamos voltar a pescar. E foi somente ali, quando eles tentaram reassumir a vida, que algo aconteceu dentro deles. E isso me emociona profundamente toda vez que eu preciso pensar e falar sobre isso. Cara, quando foi que eles descobriram que Jesus estava vivo? Quando eles começaram a olhar um para o outro e eles começaram a perceber que eles não eram mais os mesmos. Cara, aí vem a expressão litúrgica mais bonita. Pedro era um homem que não sabia falar. Pedro era um homem absolutamente ignorante. João chegou para o grupo tendo o apelido de filho do trovão. Olha o temperamento difícil que esse homem tinha. E, de repente, aqueles homens, depois de 3 anos de convivência, perceberam que eles não eram mais os mesmos. Eu fico imaginando a cena, sabe? Pedro olhando para João e falando assim, João, cara, você não é mais o mesmo, olha como você mudou depois que ele passou. Olha como nós estamos diferentes. Olha como nós sentimos diferentes. A gente foi covarde? Foi. Mas nós estamos tendo coragem de reconhecer que fomos covardes. Em outro tempo, nós não reconheceríamos a nossa covardia. Aí eles olham uns para os outros e dizem, ele está no meio de nós. Cara, isso é lindo demais, porque isso é ressurreição. Uma vez perguntaram, o Joseph Campbell, que é um dos maiores especialistas em mitologia no mundo, ele estava num hotel e ele percebeu pelos trajes clericais um padre na piscina, sentado lá lendo um livro. E aí ele se aproximou e falou assim, padre, se por acaso achassem a ossada de Jesus, o que o senhor diria sobre a ressurreição? E o padre ficou nervoso, e falou, calma, padre, se achassem a ossada de Jesus hoje, o senhor poderia ter o direito de continuar acreditando na ressurreição, porque a ressurreição é uma realidade espiritual. É a gente perceber que depois que a gente conheceu Jesus, nós não somos mais os mesmos. A nossa mente foi transformada. O nosso coração, que era egoísta, passou a ser solidário. Eu, que era infiel, passei a ser fiel. Isso é ressurreição. Então, a dimensão espiritual do reino se estabelece aqui.
não é mais estabelecer um reino fazendo cair o Império Romano, mas é a transformação das consciências. É o que já aconteceu um pouco na multiplicação dos pães, porque você tem duas exegeses para aquele mesmo momento. Você pode acreditar que Jesus multiplicou do nada, ou daquela pouca quantia que ele tinha, e fez pão e peixe para aquela multidão. Isso é bonito, mas há uma maneira muito mais bonita, cara, de acreditar na ressurreição, na multiplicação dos pães, que é Jesus multiplicar a solidariedade. O que dá mais trabalho para a gente? É multiplicar a solidariedade. É muito difícil transformar as pessoas egoístas em pessoas solidárias. E o que Jesus fez naquela tarde foi isso. Acredite você no primeiro modelo de hermenêutica, que é acreditando que ele multiplicou tudo aquilo a partir de dois peixes e 3 pães, 5 pães e 2 peixinhos, ou ele fez um movimento, uma pregação linda, falando sobre solidariedade, sobre amor ao outro, lembrando-nos que a fome é igual em qualquer um de nós, e aquelas pessoas começaram, no momento da fome, perceberem que havia levado mais do que podiam comer, e que fazia sentido repartir com quem não tinha. Aí você tem uma dimensão histórica da salvação e, ao mesmo tempo, uma dimensão escatológica. Por quê? O corpo físico está sendo alimentado, mas há um aprendizado que está sendo o alimento da alma. Nós estamos nos alimentando espiritualmente de um aprendizado que depois Paulo vai chamar de metanoia. Para Paulo, a verdadeira conversão é aquela que transforma a nossa mentalidade. Eu passo a amar como Jesus amava, eu passo a escolher como Jesus escolhia, eu passo a sentir como Jesus sentia, falar como Jesus falava. Aí eu tenho o direito de dizer, eu acredito na ressurreição, porque o ressuscitado vive em mim. Pablo. Uau. Ô, padre, posso lhe fazer uma pergunta? O Tico tá tentando falar há um tempo. Tico, fala aí. Pablo, eu queria... é incrível essa experiência com o padre Fábio aqui. E tem tudo a ver com o título, sim, da sala, que diz como crescer rápido no Clubhouse, porque é crescer espiritualmente e mentalmente aqui nessa sala, nesse momento. Eu estou muito grato a essa oportunidade. Eu queria fazer uma pergunta e dar uma pincelada só num assunto que veio antes, que foi a questão da Carol Conká. Queria propor uma reflexão ao grupo aqui, basicamente sobre o que Jesus falou também. Se nós não estamos fazendo com a Carol Conká a mesma coisa que ela está fazendo dentro da casa, né? Ou seja, existe um movimento hoje no Brasil de muito ódio. A gente está amando odiar as pessoas, né? Seja por suas convicções políticas ou por seus comportamentos, enfim, o que quer que seja. Não estou querendo aqui dizer que ela está correta no comportamento dela, mas o sofrimento mental ao qual todos nós estamos inseridos durante essa pandemia também nos trouxe esse hábito, né? Potencializou ainda mais esse hábito. Então, acho que vale uma reflexão se a sociedade não está também fazendo com ela o que ela está fazendo dentro da casa. E a pergunta que eu queria fazer para o padre era o seguinte, padre: se Jesus voltasse hoje, ele seria crucificado de novo? Eu acho que ele seria crucificado com requintes de crueldade, porque se tem uma coisa que nós estamos evoluindo como pessoas, é no estímulo à crueldade. Você pode observar como nós estamos sendo estimulados à crueldade. Semana passada eu fiz uma live com a Ana Beatriz Barbosa e ela me disse que 4% da humanidade carrega a psicopatia grave, moderada e leve. E eu perguntava para ela, mas por que eu tenho sensação de que esbarro num psicopata todo dia? Ela falou uma coisa que me esclareceu demais e que vem muito aqui dentro da sua pergunta, Tico. Ela dizia, é porque nós estamos aderindo à psicopatoplastia, o formato da maldade. Nós não somos psicopatas, mas nós estamos assumindo os formatos da maldade, muito semelhante ao comportamento dos psicopatas.
E o que é estranho é que isso vem com uma tentativa de fazer justiça. Eu não estou dizendo que estamos errados nisso ou naquilo. Estou apenas dizendo uma percepção minha, que nós estamos naturalmente nos ambientes que frequentamos, nas conversas que temos, nos memes que fazemos, nós estamos, sem perceber, estimulando uma crueldade muito, muito, muito velada, mas crueldade. Ô, Tico, essa cultura que está acontecendo, e essa reflexão que você trouxe, ela é um fruto da vitimização. As pessoas, elas são muito vítimas, e esse contexto, esse encontro nosso nessa sala aqui vai quebrar muito disso. Porque aqui, evangélicos suportando o padre falar, quando fala suportar, parece que é pesado, né? Só que isso aqui não existe, porque quando a internet não dava voz para pessoas como nós, você, por exemplo, é famoso, cantor de TV e tudo, só que a internet, ela veio para trazer um balanceamento. Não é que ela, mas ela é o meio que a gente está usando hoje para furar as bolhas. Então, ao mesmo tempo que está acontecendo isso, a sociedade está aprendendo a lidar com essa forma de pessoas do zero, assim, do nada, da noite para o dia, já começaram a ter um grande sucesso, ou fama e tudo. Agora, o que é o problema dessa cultura? É a vitimização. E aí essa vitimização, ela prolifera, assim como o carbono, assim como a gravidade é negativa, ela prolifera muito mais rápido. Eu confesso uma coisa para você, eu estou vendo você aqui na sala, e isso enche meu coração de alegria, porque você está aqui em alto nível, fazendo perguntas, e muitas vezes a gente ouve alguém falar de uma pessoa e a gente quer só descer o pau nessa pessoa, sem ouvir a pessoa. E a gente acredita numa manchete que escreve sobre essa pessoa. Estou encantado com o Fábio de Mello aqui. Sempre que você vê, por exemplo, um religioso, o comentário é maldoso. Por quê? Porque no Brasil, se você assassinar, você é perdoado, se você roubar, você é perdoado, se você bater nos outros, você é perdoado, mas se você tiver o sucesso, é sem perdão. E aí eu vejo que o incômodo de pessoas que não são nobres é tentar desvalorizar conquistas uns dos outros, né? Então, você vê, por exemplo, a Carol, estava num grupo do Big Brother com alguns globais, eu acho que você estava no grupo o dia que eu falei também, as pessoas perguntando sobre isso. E esse contexto tem que ter um boi de piranha em todas as histórias, faz parte do contexto cultural por alguém para ter que pagar, sabe, assim, a injustiça. Eu lembro quando o Pyong, inclusive o Pyong está aqui na sala, é um grande amigo, tá aí, Pyong, responde aí. O Pyong às vezes põe a foto dele aí, põe um robô para ficar aí, ele não fala. Se tiver aí, fala alguma coisa. Eu lembro do Pyong, o que fizeram também, aí alguém fala assim, mas o Pyong fez errado, a menina fez errado, mas a gente tem que aprender a não supervalorizar os erros. Eu costumo ensinar para algumas pessoas que andam próximas a mim que o defeito vale mais que a qualidade. E aí vai um código aí poderoso, eu sei que tem vários alunos aqui anotando, eu vou falar sobre isso e vocês vão perceber o que é isso, o impacto disso no cérebro de vocês. Por que o defeito vale mais que a qualidade? O defeito vale mais que a qualidade porque em 1000 acertos você nunca vai ter aplauso, mas num erro você vai levar uma pedrada. E o mais interessante é que não descobrir desde pequeno na sua vida que o erro vale mais que a qualidade faz você tentar ocultar seus erros o tempo inteiro, e quando eles aparecem, parece uma atividade catastrófica, um evento como um tufão. E aí vale mais por quê? As pessoas não te ensinaram a saber a como usar esses defeitos. O defeito, ele é para a guerra, a qualidade é para a paz. E aonde está a grande chave de estudo? Não use defeitos em dias de paz e não use a qualidade em dias de guerra. O que é isso? Por exemplo, eu estou numa discussão e eu preciso de apaziguar e aquilo ali já é o fim de uma guerra, eu preciso de usar a qualidade. Mas se eu tiver numa guerra, uma fala ponderada, às vezes também não resolve, tem que ir para uma fala de confronto. E aí, se você analisar o defeito e a qualidade, eles foram feitos da mesma matéria. Então, o que é o defeito e por que ele vale mais? Porque ele é uma qualidade em excesso. Olha que louco. Se uma pessoa, por exemplo, ela é leal, é uma qualidade. Mas se ela tiver excesso de lealdade e essa lealdade for cega, o excesso de lealdade vai fazer a pessoa ser um burro de carga. Se a pessoa, por exemplo, ela é engraçada, ser engraçada é uma qualidade. Se tiver
se o ser engraçado for excessivo, vai ter um problema. Esse excesso vai virar uma pessoa, vai ser uma pessoa que é de chacota, ninguém aguenta ouvir uma pessoa, ela parece um bobo da corte. Então, toda qualidade, ela, quando é temperada um pouco mais, você coloca mais sal do que o normal, é a mesma matéria, só que o tempero é tão excessivo que se torna qualidade. Então, eu quero passar para vocês o seguinte: usem os defeitos, que é o excesso dessas qualidades, só numa guerra. Existem guerras, sim. A gente não vive em tempos de paz. Só que as guerras, elas são necessárias para você buscar a paz. Todo mundo quer andar em paz, então vença as suas guerras. Use defeitos na guerra e use as qualidades para continuar em paz. É uma coisa muito simples de entender. Agora, todo mundo fica preocupado com essa cultura de cancelamento é por causa do ego e por depender sempre das mesmas coisas. Ô, Pablo, você pode explicar o que é se vitimizar também? Vitimizar no contexto espiritual, é um espírito de autocomiseração. E aqui eu vou falar na onde que surgiu a autocomiseração. Vai ser um contexto rápido e vai enriquecer muito esse grupo. A vitimização aconteceu num dia que um cara olhou para ele mesmo e percebeu a beleza dele. Ele tinha pedras preciosas na sua couraça, que era no seu peito, e um dia ele foi visitar o trono. Quando ele visitou o trono, que é de marfim, revestido de ouro, que é o trono branco, na região celestial, para vocês saberem, segundo a Bíblia, existe o trono branco. Esse trono branco, ele é de marfim, revestido de ouro e tem 2 bolas de fogo. Isso é o contexto bíblico, para vocês entenderem. Quando esse cara olhou para o trono, ele é da qualidade de querubim na patente dele. Querubins não podem chegar na altura do trono, só pode chegar até os pés do trono. Ele desejou o material do trono, que é o ouro. E o ouro, segundo a Bíblia, aponta para a glória de Deus. O que ele fez? Ele tirou 3 pedras preciosas da couraça e colocou o ouro. E Ezequiel conta isso, assim, com muitos detalhes de como foi essa troca, essa queda, né, do coração dele. Quando ele tira as pedras preciosas, o projeto agora era sobre ele. Ele coloca o ouro, ele volta no trono, e Deus deixa ele ver um trono vazio. Esse trono vazio era o trono do Salvador. Eu chamo ele de 26. Não sei se vocês sabem, nas regiões celestiais tem 26 tronos. 24 são dos anciãos, um é o do Deus vivo e um é do Filho. E esse trono que está vazio, ele até hoje está vazio, se você quiser depois acompanhar, até Apocalipse 3:21. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. O Tico perguntou, se Jesus vier na terra, ele vai ser crucificado? De maneira nenhuma, porque como ele já veio, vai ser a volta. Inclusive, Apocalipse aponta que quem vai ser crucificado em praça pública são as 2 testemunhas, as 2 oliveiras que estão diante do trono, que provavelmente é Elias e Moisés. E aí, o que é a grande chave disso tudo? A vitimização caiu no dia que Lúcifer deixou, que era o querubim da guarda, ele esqueceu quem ele era para ser outra pessoa, aí entrou esse processo. Aí ele sofreu a queda, igual vocês já conhecem aí, ou mesmo que seja historicamente ou folcloricamente, alguém já deve ter ouvido falar. Depois Deus faz um segundo Éden. Teve o primeiro Éden do Lúcifer, que era o querubim da guarda, não tinha esse nome. O segundo é do Adão e o terceiro é cúbico, é a Nova Jerusalém, que é quadrada. Então tem 3 Édens na Bíblia. No segundo, nesse segundo Éden, que é o Éden de Adão, ele simplesmente, na queda, é onde o Lúcifer introjeta dentro do jardim a vitimização. Como que foi isso? Ele não podia governar sobre o jardim, porque o governo foi dado para o homem dentro do jardim. E aí ele entra na mente do animal, aí você fala, eu não acredito nisso. A ignorância de cada um acerca de um assunto é só a distância em quilômetros da realidade, não precisa você exaltar a sua ignorância. Você entra, às vezes aprende e faz pergunta, ou o padre, alguém que tem mais sabedoria, pode responder. Só que aí o Lúcifer, ele fala para a serpente assim, ó, vai lá e convence ela do bem e do mal. E aí a serpente vai lá e fala, Eva vai e come. Quando ela come aquele fruto, ou na minha linguagem, acessa aqueles dados, aquele banco de dados que não era para acessar, Adão vem, acessa também. E aqui eu finalizo te contando o que aconteceu. Deus chegou no Lúcifer, trocou uma ideia com ele, trocou ideia com a serpente, trocou ideia com a Eva e trocou uma ideia com Adão. A ideia foi o seguinte, Adão, vem cá. Por que você acessou isso? Eu te dei isso aqui para governo, você podia desfrutar de tudo, e você acessou isso. Adão respondeu, já vitimizado, por conhecer o bem e o mal. Ele respondeu assim, a culpa não foi minha. Isso é vitimização. Ele falou assim, foi a mulher que tu me destes.
Falou isso para Deus. E aí Deus falou, segura a onda aí que eu vou voltar daqui a pouco. Chegou na Eva e falou assim, Eva, o que é isso que aconteceu? Aí Eva respondeu para Deus assim, a culpa não é minha, Deus. A culpa é da serpente, que é astuta. E aí Deus falou, então segura aí que agora eu volto. Chegou na serpente. Serpente, o que aconteceu? Essa parte agora, eu estou parafraseando, né? Esse contexto não está ipsis literis escrito, mas você vai entender que é o contexto real. A serpente respondeu, a culpa não é minha, sou só uma serpente que antes, para quem não sabe, ela tinha patas. A serpente fala, a culpa não é minha, a culpa é do Lúcifer. Foi ele que entrou em mim. E aí o Senhor chega no Lúcifer. Eu não sei se você está reparando, mas quando ele foi tratar com Adão, Adão pôs a culpa em Eva, Eva pôs a culpa na serpente, a serpente pôs a culpa em Lúcifer. E aí quando Deus chega na frente de Lúcifer, pergunta, o que aconteceu? A culpa não é minha. A culpa é do Senhor que me deixou ver o trono vazio, foi por isso que eu troquei essas pedras. Isso é 100% bíblico, tá? Isso não é uma viagem, não. E ali naquela hora o Senhor volta conversando com cada um deles e sentenciando. E hoje as maiores discussões que tem na Terra são acerca das condenações que rolaram nesse exato momento. Adão, a partir de agora você vai ter que comer do fruto do seu trabalho. Eva, o desejo vai estar sobre o seu marido e vai vir da serpente, a serpente vai morder, vai nascer um filho e essa serpente vai morder no seu calcanhar e esse filho vai pisar na cabeça da serpente. Serpente, você não vai mais andar, você vai rastejar. E Lúcifer, você vai chegar a sua hora e em Gênesis 3,15 tem a condenação. A serpente, o filho que vai nascer dela vai pisar na sua cabeça. E ali aquelas condenações são milenares e o maior problema que a gente tem na Terra está ligado a isso. Nessa hora, no Éden 2, que é o Éden do Adão, começa a vitimização. E aí, logo em seguida, quando saem do jardim, a primeira coisa que acontece é um assassinato. Deus falou assim, certamente morrereis. Ele não falou, vocês vão morrer. E aí, por que acontece isso? E aí vocês vão entender o porquê que tem essa maldade na Terra. Em Gênesis 3,15, quando Deus condena o Lúcifer, falando mais uma vez, falando assim, ó, vai nascer uma criança que vai pisar na sua cabeça. Ele viu a oferta de Abel e falou assim, esse é o cara. Ele entra onde? No Caim. Caim vai lá e mata ele. Quando ele via Abraão fazendo um pacto com Deus, ele vai lá na esposa de Abraão e fala, não vai dar filhos. E aí ele morre de medo de ver uma criança que nasce, porque essa criança vai pisar na cabeça dele. Então ele persegue Abraão, Isaac, Jacó, as 3 esposas estéreis. Aí ele persegue todo o povo. Quando ele vê que existe um cara chamado Moisés, vai libertar um povo, vai matar todas as crianças em volta. Então, todo o contexto é para chegar nessas condenações. Então, a autocomiseração, a vitimização começou lá. E aí, quando você descobre isso, eu falo para todos vocês, no mundo dos negócios, no mundo espiritual, no mundo que você quiser discutir, não tente buscar luz no tempo de hoje, sendo que você não sabe a gênese, a como isso começou, como isso explodiu, que isso vai trazer clareza no seu coração. Independente de religião, eu peço para vocês, independente das bolhas que vocês vivem, independente da instrução antropológica, filosófica, política, busquem o porquê das coisas, não se alienem a absolutamente nada. Uma das coisas mais lindas que eu estou vendo aqui é essa discussão de alto nível, onde a gente pode chegar aqui confiadamente, respeitando uns aos outros, ouvir a sabedoria de cada um, entenda uma coisa, descubra o porquê, a causa das coisas. Então a vitimização começou nisso. Desculpa aí a delonga, mas eu amo falar disso, porque hoje o problema na Terra é a vitimização. Pablo, eu queria aproveitar isso tudo que você falou. Cara, tá sensacional. Eu sou uma pessoa que está aprendendo muito aqui nessa noite. Queria fazer uma pergunta para você e para o padre Fábio. Vocês falaram bastante de merecimento, falaram agora sobre vitimização. Você pode, por favor, falar um pouco mais sobre ego, no sentido de a gente chegar em um determinado resultado e a gente se perder por conta do ego? Pablo, deixa eu só fazer uma, antes de responder a pergunta. Gente, antes disso, eu gostaria muito de ouvir o que o Tico acha disso, já que ele fez a pergunta. Deixa ele continuar falando. Peraí, João, vamos seguir a ordem e volta pro Tico. Só um pouquinho, Tico. Vai, Bela. Vai de forma bem sucinta, vai lá. Aqui que você tinha falado sobre a questão da vitimização e deixar aqui como conselho para a galera que está escutando um super livro que explica muito isso que o Pablo falou brilhantemente sobre o grande X da questão, que hoje o mundo está como está e as pessoas são como elas são, independente da sua crença. A gente tem que assumir essa realidade, que o mundo está essa catástrofe
porque aconteceu um problema lá em Gênesis. Então, eu quero deixar essa dica de um livro que se chama Ego Transformado, de Tim Keller, que é um livreto, mas um livraço, pelo que ele Muito nos top. ensina, para ter no bolso, e ele conta muito sobre o motivo dos desentendimentos, por que a gente tem falta de paz, por que existe tanta guerra, orgulho. Ele fala sobre a questão do ego humano ser vazio, ser frágil, e a identidade do homem, como ela está baseada, né, num conceito que é errado, que é o conceito alheio de quem ele é, e até mesmo no próprio autoconceito que é errado. Então, ele fala muito sobre a prática do autoesquecimento, no que diz respeito à queda, e na autoafirmação no que diz respeito à nossa identidade em Cristo. Então, fica a dica para vocês. É brilhante esse autor, e eu reforço a recomendação. Respondendo sobre o ego, no Éden não tinha ego, a alma era plena. Quando a alma cai, vira ego. O espírito era pleno, e o espírito é pronto antes da fundação do mundo e continua pronto, para você saber. Quem é fraco é a carne. No Éden, então, era corpo, na queda virou carne. Por isso que a gente desconecta do corpo, por causa da carne, a putrefação. Em Gênesis 6:3, Deus fala o seguinte: o homem vai viver só 120 anos a partir de agora por causa da maldade, por causa desse estado putrefado da carne, né? Que era corpo contínuo, renovava a eternidade, e aí cai. Então, o que era corpo vira carne, o que era alma vira ego, o que era espírito amortece. Por isso que você vê a maior parte das pessoas na Terra sem direção, porque elas estão com os espíritos amortecidos. E nada tem a ver com religião ou opção que você faz. Tá? Eu não sei se o padre quer comentar essa parte, aí em seguida o Tico faz a pergunta que o João abriu aí para ele. O Felipe comentou sobre o ego, e é claro, isso é muito complexo. Se a gente quiser abordá-lo a partir da psicanálise, nós teremos inúmeras compreensões e respostas do papel do ego na nossa vida. Eu tenho uma compreensão bastante simples para isso, a partir daquilo que eu pude estudar, pude conhecer, e que inclusive uso num livro novo que eu acabei de escrever, que chama Quantos Eus que Não São Meus, que é uma reflexão justamente sobre os papéis que nós vamos assumindo ao longo da vida que não nos dizem respeito. Posturas sociais que nos vão sendo impostas por aqueles que de alguma forma têm autoridade afetiva sobre nós. E lá eu faço uma distinção simples entre o eu e o ego. O eu enquanto essa parte essencial, que conhece tudo e que conhece todas as necessidades, e o ego como essa parte de nós que quer visibilidade, que quer reconhecimento e que é, de alguma forma, insaciável, que está muito associada a esse processo da queda, como o Pablo estava bem dizendo, a partir desse apanhado, né, mítico, histórico que ele fez, que é muito bacana. Mas, o Felipe, lidar com o ego é muito difícil, porque o ego sempre nos pede muito mais do que nós podemos oferecer. O único que faz a equação adequada, justa, é o eu. Quando você consegue quebrar as cadeias do ego, e você chega no eu, e você consegue ouvir o que você realmente precisa, você vai simplificar muito a sua vida. Eu tenho para mim que quando nós somos comandados pelo ego, nós vamos virando um fardo para nós mesmos. Por exemplo, quando os arquitetos nos chamam para construir as nossas casas, quem vai na reunião não é o eu, é o ego. Porque o ego quer grandeza, ele quer mostrar para os outros, aí ele vai querer construir salas de estar onde nunca estamos. Vamos construir 3.000 metros quadrados, porque o ego precisa de números, o ego precisa de vantagens, ele precisa aparecer, depois ele precisa do melhor carro do mundo, ele precisa do melhor barco, e ele precisa do maior avião. À medida que vai tendo dinheiro, o ego nunca deixa de ditar as suas regras, porque ele é insaciável. E como ele não entende nada de essência, ele vai nos distanciando de nossas reais necessidades. A partir do momento que a gente faz uma conversão para ouvir um pouco mais o eu, que é essa parte de nós, a gente falava muito disso no início, né? Que é aquele convite que Jesus faz a samaritana: olha, entra dentro de você, mas escute-se, encontre-se, porque quando você se encontrar, você vai ter acesso àquilo que de fato você é, àquilo que de fato você precisa.
E o ego não, ele não permite esse encontro. Ele é insaciável e por isso ele é tão danoso para nós. E não é sem surpresa que a gente tem, dentro do cristianismo, uma proposta de despojamento, que é isso. Saia das necessidades do ego, entre nas exigências do eu, e você vai ter muito mais condições de viver como uma pessoa realizada. Não estou dizendo que você não possa ter dinheiro, que você não possa ter sua casa, não. Mas apenas construa consciente de quem é que está pedindo isso para você. É o seu eu ou é o seu ego? Uou. Vai lá, Pablo. Tico. Tá Então, Segura um pouquinho, Pedro. Vai lá, Tico. o que você falou, Pablo, em relação a essa diversidade da sala, das pessoas que estão aqui presentes, etc., eu acho que talvez esse aplicativo todo mundo já tenha percebido, que é a nossa chance de recuperar uma coisa que a gente perdeu no Brasil, que é o diálogo. Uou. E aí, quando eu falo isso, eu digo com toda certeza, não posso afirmar o que vai acontecer quando abrir, né, mas agora é um momento que a gente tem de poder desfazer os nossos exércitos de algoritmos que a gente tem nas nossas redes, que são bolhas, que acabam botando a gente sempre de frente só com quem a gente procura, né, e gosta ali daquelas coisas que a gente está acostumado a falar, e começar a ter um contato, porque aqui humaniza as pessoas. Aqui a gente não tem ninguém editando, não tem ninguém direcionando, não tem ninguém dirigindo, a gente está aqui como nós, como o Padre Fábio está falando por ele, não tem ninguém falando ó, vai por aqui, vai por ali. Então eu acho que a gente tem uma grande oportunidade com esse aplicativo de desfazer, né, aqueles nós da falta do diálogo, porque eu estou entrando aqui numa sala que provavelmente tem várias pessoas que provavelmente têm uma referência minha que é completamente diferente de fato do que eu sou, né? E assim, eu também com outras pessoas que eu já encontrei em outras salas e tive a oportunidade de desconstruir aquela imagem que tinha da mídia ou da rede social e entender o que aquela pessoa tinha para falar. Por quê? Porque aqui a gente se humaniza, a gente fala, a gente ouve, né? A gente dá a oportunidade de ouvir as pessoas, porque numa sala dessa, por exemplo, você aprende milhões de coisas. Por exemplo, eu sou um agnóstico, né? Eu não falo nem que Deus existe e nem falo que existe. Eu falo que não existe, né? Nem falo que existe, nem falo que não existe. Por quê? Porque eu acredito nas minhas experiências espirituais. Então, eu estou aqui com o ouvido aberto para ouvir a sua abordagem, a abordagem do Padre Fábio. Se entrasse alguma outra pessoa com uma outra vertente religiosa, eu ouviria da mesma maneira. E a gente fazendo esse exercício de ouvir e não de ficar simplesmente pensando o que a gente vai falar, o que a gente vai dizer quando a gente tiver a oportunidade de ter voz aqui numa sala como essa que tem 5.000 pessoas vendo, né? Então, assim, é lindo isso aqui. Isso aqui é a chance da gente reconstruir a democracia. É a chance da gente reconstruir o diálogo entre as pessoas, as pontes entre as pessoas. E eu estou muito feliz de poder estar aqui nessa sala ouvindo vocês falarem, com essa quantidade de pessoas diversas, correntes, né, das mais variadas,